Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Firme e forte, seguindo em frente, com muita vontade e dedicação, estudando o máximo possível. Como é que está a sua confiança? Você está confiante com o seu estudo? Com a sua estratégia, a técnica que você adotou? Você está colocando tudo no caderno, o conteúdo para estudar de forma mais fácil, ou você está organizando no seu computador, no seu tablet? Tem que ter um esquema para facilitar. Tem que meditar sobre aquilo que está estudando, pensar, raciocinar para gravar de forma mais fácil. Lembrando que história, o conteúdo é gigantesco e, consequentemente, nós temos que organizar da melhor maneira possível para que você possa entender. Importantíssimo, importantíssimo. Lembre-se, você tem que cuidar do seu lado emocional para turbinar o seu lado racional. Pensamento positivo. Mais uma videoaula, história geral. Chegamos à Revolução Russa. 1917. A Revolução Russa. Quando você for estudar a Revolução Russa, geralmente se compara ela com a Revolução Francesa. Então, alguns detalhes, extremamente importantes, alguns detalhes. A Revolução Francesa, 1789, foi no século XVIII. A Revolução Russa, século XX, 1917. A Revolução Francesa é fruto das ideias iluministas. Ideias iluministas. A Revolução Russa é fruto do Manifesto Comunista de 1848. O Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Lembre-se, para Karl Marx as transformações vinham através da luta de classe, proletariado versus burguesia. Proletariado versus burguesia. Para Marx, o empobrecimento do proletariado está na mais-valia. E a exploração ela é sistêmica. Para ele, o sistema capitalista ajuda na exploração do trabalhador. Por isso que ele fala em implantação de um novo sistema, que ele chama de socialismo. Uma etapa para chegar ao comunismo. Então, em termos ideológicos, a Revolução Francesa, termos ideológico, iluminismo. A Revolução Russa, o Manifesto Comunista, de 1848. É importante que você saiba. Outro aspecto. A Revolução Francesa colocou a burguesia no poder. A Revolução Russa coloca o proletariado no poder. Quem é o proletariado? O trabalhador que possui consciência política. O trabalhador que possui consciência política. A idade contemporânea, essas duas classes vão se chocar, burguesia e proletariado, ajudando a modelar os continentes, a modelar o mundo. Cada qual com suas ideologias, sua forma de entender o mundo, encontrar soluções para os problemas existentes na sociedade, desde problemas econômicos, sociais, problemas. Então, cada um acreditando que o seu estilo, o seu sistema, o seu pensamento é que é o verdadeiro e deve prevalecer. Como nenhum consegue encontrar beleza no outro, conflito. Quando existem pensamentos contraditórios, onde um não consegue encontrar beleza no outro, conflito. Choques de interesse. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, você tem que entender as questões do Enem, trabalha as questões do concurso, trabalha as duas revoluções e você tem que ter ciências das duas. Então, a Revolução Russa, 1917, como é que era a Rússia pré-revolucionária? Ela era absolutista. Quer dizer que todo o poder estava nas mãos do rei. Na Rússia é chamado de Kitsar ou Czar, Nicolau II. Nós estamos no século XX e ainda existiam nações absolutistas. Nós estamos falando do século XX.
Então perceba que transformações políticas, elas não acontecem da noite para o dia, e elas demoram, e elas não acontecem simultaneamente em todos os lugares. Às vezes tem sucesso em um e não tem em outros. A Inglaterra deixou de ser absolutista no século XVII com a Revolução Gloriosa. A Rússia ainda é absolutista no século XX. Em termos de economia, a base da economia na Rússia, em termos didático, a gente fala que 80% da economia era agrária, em termos didático. Mas a Rússia já tinha iniciado seu processo de industrialização. A industrialização fortaleceu a burguesia, mas a industrialização também fortalece o proletariado na Rússia. O proletariado na Rússia toma consciência política da sua importância mais rápido. E entende que é através da união a única chance que eles têm de melhorar a situação de vida. Então, consequentemente, é uma Rússia de economia agrária, mas já tinha iniciado o processo de industrialização. Antecedentes da Revolução, aos tópicos, antecedentes da Revolução. De 1904 a 1905, nós temos a Guerra Russo-Japonesa. Uma disputa entre a Rússia e o Japão pelo controle da região da Manchúria. Rica em minério. O Japão, apesar de ser menor, estava mais industrializado. E acaba ganhando a guerra do gigante russo. A Rússia entra em crise econômica. Aspecto importante a título de observação. Então, a Rússia, a título de observação, aspecto importante. A Rússia perdeu a região da Manchúria em 1905. E só recupera essa região no final da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de agosto de 1945, a Rússia declara guerra ao Japão, em 1945, invadindo a região da Manchúria com mais de 1 milhão de homens, de soldados. Então perceba que ela perde em 1905 e só recupera em 1945 esse território. É importante. Se tem guerra e perde a guerra, a crise econômica aumenta. Com o passar dos anos, a crise vai se tornando mais insuportável. A população vai para a porta do palácio do czar Nicolau II, mesmo cantando o hino Deus salve o czar, Deus salve o czar. Ocorre o episódio que passa para a história como o Domingo Sangrento. A população na porta do palácio do czar foi metralhada. Alguns livros falam em 1000 mortos. A população da Rússia clamando por melhores condições de vida e acaba sendo massacrado. Esse episódio passa para a história como um Domingo Sangrento e tem fortes consequências políticas. Entre elas, a formação da Duma. O que é isso, Duma? Parlamento. É criado um parlamento para ver se consegue conter o czar Nicolau II, o ímpeto do czar. Também ocorre a formação dos sovietes. Olha o termo, sovietes. O que significa isso? Comitê de Trabalhadores. Perceba que inicialmente a população vai para a porta do palácio acreditando na sensibilidade do czar em ouvi-los e atender às suas reivindicações. A partir do momento que o czar volta-se contra a manifestação de forma violenta, os trabalhadores acabam percebendo que por via de diálogo a solução não será encontrada. O czar tem dificuldade de ouvir o outro lado.
Então a Rússia, ela passa por momentos de instabilidade política e social muito grande. A fome assola o país. É importante que você entenda a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E você coloca assim, a Rússia e a Primeira Guerra Mundial. A Rússia e a Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. O estudante sérvio tinha matado o herdeiro do trono austro-húngaro. A Sérvia era formada por eslavos. Os russos vieram em defesa da Sérvia, atacando o Império Austro-Húngaro. Consequentemente, explode a Primeira Guerra Mundial. A Rússia faz parte da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. O Império Austro-Húngaro faz parte da Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra Mundial. Diante da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica da Rússia aumenta. Agora, além da crise econômica, tem uma crise social. A população está tendo que enviar seus filhos para a guerra, perdendo seus filhos na guerra, passando necessidade, a crise muito intensa, e a população começa a clamar para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. O czar se recusa a ouvir. Diante desse quadro, explode aquilo que passa para a história como a Revolução Branca, ou de Fevereiro. A primeira fase aí da Revolução Russa, Revolução Branca ou de Fevereiro, 1917. Mencheviques, que é a minoria rica na Rússia, e bolcheviques, que é a maioria, composta por trabalhadores, unem força para lutar contra o czar Nicolau II, que representa o absolutismo. Mencheviques e bolcheviques uniram força para lutar contra o absolutismo do czar Nicolau II. Ocorre a vitória dos mencheviques, com a ajuda dos bolcheviques, e a derrubada do absolutismo. O czar e sua família vai ser fuzilado. Serão fuzilados. Então a primeira fase da Revolução Russa, chamada de Revolução Branca, ou de Fevereiro de 1917, ela foi responsável pela derrubada do absolutismo. Derrubada do absolutismo. Quem é que vem para o poder representando os mencheviques? Alexandre Kerensky. E por incrível que pareça, Alexandre Kerensky, representando a alta burguesia na Rússia, parte da elite burguesa Rússia, não retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Acaba não retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E a crise econômica permanece. E não é atendida aquilo que o povo necessitava. O impasse, ele prevalece. Mudou o governo, mas a situação política, a situação internacional permanece a mesma. Permanece a mesma. Muito importante, nesse momento, que você entenda que a primeira fase da Revolução Russa é chamada de Revolução Branca ou de Fevereiro, responsável pela derrubada do absolutismo. Nesse momento não ocorre a implantação do socialismo. E sim, nesse momento, derruba-se o absolutismo. Muito importante você comparar a Rússia e a Revolução Francesa na hora que você estiver estudando. São detalhes que fazem toda a diferença na hora de você responder a sua questão. Faz toda a diferença, eu acredito em você, você é um líder, siga em frente, se motive, é o seu futuro que está em jogo. Eu acredito em você. Sucesso e até a próxima videoaula. Sucesso!